Então, hoje nós vamos começar a live com 11 pessoas, então nunca entraram tantas pessoas tão rápido. Eu não sei se é porque as pessoas estão interessadas ou se é porque eu estou atrasada, né? Eu tô 10 minutos atrasada, então acho que o pessoal já tava meio que se preparando, aquele comecinho, todas as pessoas já foram entrando, né? Bom, gente, hoje então, o assunto da live de hoje é sobre por que você não suporta pessoas chatas, né? Por que você não suporta algumas falsidades das pessoas quando você vê que aquela pessoa tá sendo puxa-saco, aquela pessoa tá sendo falsa, na escola, dentro de casa, quando vocês estão no trabalho, né? Acontece com vocês também? Então eu vi que eu fiz uma enquete, muita gente comentou que sim, que não suporta, que não sabe lidar, né? Como é que é essa questão pra vocês? Então, tem alguém específico que vocês já estão pensando? Agora, quando começou essa live, eu falei, gente, né, gente chata, gente difícil, algumas pessoas do trabalho, às vezes que você nota que é falsidade. Tem alguém que vocês já colocaram em mente aí? É bom vocês terem mesmo, porque vocês vão aprender algumas coisas nessa live que pode ser que vocês saiam daqui pensando, não, realmente eu tenho que mudar meu mindset, né? Eu tenho que mudar o jeito que eu penso. Ou você vai sair daqui falando, realmente não me ajudou muito porque eu não dou o peixe pra pessoa, né? Eu dou a vara pra pescar também. Então vai depender de cada um, vai depender do quanto você tá aberto pra ver as coisas de um jeito diferente. Bom, meninas, vamos começar. Meninas e meninos, né? A maioria que apareceu aqui agora foram todos meninas, por isso que eu falei isso. Mas meninas e meninos, vamos começar a live então. Eu escolhi o tema dessa live porque uma pessoa veio falar comigo e comentou sobre uma história do trabalho dele em que tinha uma pessoa que era uma pessoa muito falsa. Então eu vou contar um pouco da história porque eu acho que vocês vão conseguir linkar sempre com uma outra pessoa, né? Então era uma pessoa que, por exemplo, assim, se tinha um happy hour, essa pessoa falava assim, que essa pessoa não aparecia, vamos dizer assim, e aí quando era de um chefe, quando era de alguém mais importante, quando era de alguém que podia fazer a diferença na vida dessa pessoa, ser promovida ou não, provavelmente ou ser melhor visto, a pessoa falava, não, eu adoro happy hour. Nossa, eu tô sempre lá. Não, até engasguei na hora que eu tava falando. Nossa, eu tô sempre nos happy hours, eu adoro, eu sempre participo. E a história não é bem essa, né? A história é bem diferente. Então, às vezes, no nosso trabalho, na escola, na nossa família, a gente tem que lidar com umas pessoas assim, né? Com umas pessoas que, não sei se na cabeça delas, às vezes elas acham que elas realmente, né, são de uma forma, expressam isso como elas são, ou se elas têm noção de que elas são um pouco puxa-saco, mas elas disfarçam um pouco, né? É difícil pra todo mundo de lidar com esse tipo de pessoas. O interessante, o importante é que você tenha em mente o quão importante é aquela pessoa na sua vida. Então, eu li em vários sites, em vários lugares da internet um pouco sobre isso e muitos deles falavam e não falavam nada, né? A questão é o seguinte, às vezes as pessoas falavam assim, evita essa pessoa. Sim, você pode evitar essa pessoa. Então, se você tá no seu trabalho, aparece uma pessoa que realmente te irrita, tal, e você não tem nada a ver com aquela pessoa, evita, né? Fala com aquela pessoa que for referente de trabalho, põe na mesa dela o que você tem que colocar, fala um bom dia, boa tarde, tchau, né? Mas não, você não precisa conviver com aquela pessoa. Então, você pode facilmente cortá-la da sua vida. Agora, e quando a pessoa realmente faz parte do seu time? E quando a pessoa, você precisa realmente falar com aquela pessoa, você precisa estar junto com aquela pessoa, trabalhar junto com ela. Então, aí é muito mais difícil. Entram algumas outras questões. Vamos entrar nelas, então. Eu vou ler aqui alguns comentários. Suportar a gente suporta, porque às vezes não temos como fugir disso. Tem dicas para a gente evitar momentos com aquelas pessoas que consideramos falsas? Sim, tem algumas dicas para evitar alguns momentos, né? A dica mais importante, eu tô aqui vendo se tem mais algum comentário. A dica mais importante é essa que eu falei primeiro, é você se afastar dessa pessoa. Se você sabe que a pessoa é falsa, se você sabe que a pessoa fala muita chatice, muita coisa que você não quer saber, que você não tem paciência, evita, né? Você tá num grupo, você vê que aquela pessoa de repente chegou, evita de estar ali, então. Vai fazer alguma coisa, vai pegar uma água, depois você volta, né? Faz algumas outras coisas. Ou você tá ali, aquela pessoa vai conversar com você e fala, então, agora não posso muito conversar. Fala meia dúzia de palavras e pronto, sem ser mal educado, né? Uma coisa é ser mal educado, outra coisa é evitar a pessoa, né? Agora, tem uma outra questão também importante que pode também ajudar nessa parte aí.
é interessante a gente observar, eu conheço algumas pessoas, e eu acho que talvez, provavelmente na minha adolescência eu fui dessa forma também, que eu sabia o que era certo e eu queria que todo mundo fosse daquela forma. Então, por exemplo, você sabe que puxa-saquismo é errado e você quer que todo mundo seja de uma certa forma. Você sabe que esse negócio de aparecer em festa só quando é de chefe, só quando é de gente importante é errado, então você acha que aquela pessoa tinha que se tocar e ela não tinha que fazer aquilo. Só que isso, ele é muito mais um consenso, um consenso não, ele é muito mais um senso, aliás, de justiça. Né? Ele é muito uma coisa pessoal, ele é algo do tipo assim, eu sei que isso é errado e eu quero que todo mundo seja da forma que eu sei que é certo. Eu quero que todo mundo faça o que eu sei que tem que ser feito. Né? E quando eu falo dessa forma, qual é a impressão que vocês têm? Não fica muito mais claro como a gente tem essa necessidade de controlar os outros? Né? O Matheus está conversando comigo, e quando essa pessoa é o seu chefe? Exatamente, estamos entrando nessa parte agora, né? Entre essa questão de controlar a outra pessoa, por que que a outra... Aí eu pergunto pra vocês, para agora e pensa, por que que a outra pessoa tem que ser como vocês querem que ela seja? Né? A outra pessoa, ela vai ser como ela quer ser, né? E quem manda na vida dela é ela, né? Quem manda na sua vida é você, ou talvez os seus pais, dependendo da sua situação. Mas normalmente é você. Então, quer dizer, o que você tá fazendo, você tem controle, mas o que a outra pessoa tá fazendo, você nunca vai ter. Então, o que eu acho importante, o momento que você divide aonde termina você, o seu limite, aonde começa o outro, é que é a parte importante que a gente precisa entender. A partir do momento que começa o outro, é a vida dele. Né? Se de repente, se você pudesse entrar na cabeça do outro, lá, daquela pessoa que você acha que é puxa-saco, e você pudesse entender, você talvez visse que com a história de vida da pessoa, ele aprendeu a ser desse jeito, e pra ele não é errado, pra ele é a forma com que ele é a forma com que as coisas sempre aconteceram, né? Algumas pessoas estavam comentando comigo agora do filme do Coringa, né? Não assisti ainda, tô em falta, mas eu já sei, né, já li algumas coisas, já ouvi meus colegas comentando, e não fala muito disso também, sobre o ambiente influenciando na pessoa? Algumas pessoas me falaram, quando você vê a história do Coringa, você começa até a ter um pouco de empatia por ele. A gente não tá falando do Coringa, a gente tá falando do seu chefe, a gente tá falando do seu colega de trabalho, a gente tá falando do seu amigo da escola, a gente tá falando daquele seu parente chato, aquela pessoa que você não suporta, mas é aquela pessoa que de repente, se você enxergasse a história de vida daquela pessoa como um filme, talvez você começasse a ter empatia por essa pessoa também. Eu acho que isso é um pouco do que uma outra pessoa veio falar comigo hoje, sobre mudar a forma com que você vê as coisas, né? Mudar a sua realidade. Você tá tão acostumada a ver aquela pessoa como uma pessoa chata, como uma pessoa que só fala coisa chata, como uma pessoa que é puxa-saco, como uma pessoa que é insuportável, que você não para um pouco para mudar esse significado, para ressignificar essa pessoa e perceber que por trás dela existe um ser humano que aprendeu a ser assim, um ser humano que às vezes tomou tanta patada na cara que se transformou numa pessoa chata, né? Existe muito chefe chato, eu tive chefes insuportáveis, né? E de repente a história de vida dele foi tão difícil que foi como ele aprendeu a ser, aquela pessoa insuportável mesmo, aquela pessoa que de repente sofreu tanto pra subir que ele tinha que pisar um pouco nos funcionários dele pra ele se sentir um pouco melhor, um pouco maior. Não justifica, mas a partir do momento que eu vejo isso, eu começo a sentir um pouco de dó, um pouco de compaixão pela pessoa, de dizer, nossa, você teve uma vida tão difícil, agora eu consigo entender um pouco melhor. E tomar pra mim também que vocês também aprendem muitas coisas com essas pessoas chatas, né? A gente não aprende tantas coisas assim com as pessoas legais, né? A gente aprende muitas coisas, mas as coisas que nos fazem crescer, as coisas que fazem a gente passar um pouco, pisar um pouco pra poder crescer, a gente aprende muito com as pessoas chatas, a gente aprende com os chefes chatos, os chefes ruins, e depois você vai ver que você aprendeu tanta coisa que você se transformou numa pessoa assim, tipo, muito melhor, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que comentam assim, nossa, eu tô num trabalho insuportável, eu não tô aguentando o meu trabalho porque eu tenho que fazer isso. Às vezes eu paro e falo, gente, isso que você tá fazendo não é nada. Então o que acontece é que aumenta aquela nossa capacidade de lidar com as situações difíceis, porque você já lidou com tudo que é tão difícil, que aí pra lidar com o que é mais ou menos, ou o que é mais fácil, pra você é muito mais fácil do que uma pessoa que nunca teve que lidar com nada, né? Vou ver um pouco dos comentários que eu falei um pouco demais.
talvez não seja errado pro outro, por isso dá esses conflitos, exatamente, é isso que a Carol tá falando, né? Na realidade da pessoa, às vezes aquilo é normal, não vamos dizer correto, mas aquilo é normal, e às vezes a pessoa entende que puxa-saco é uma outra coisa, às vezes a pessoa entende que falsidade é ser de uma outra forma, né? E ela não percebe que ela tá sendo daquela forma. Aí depois um outro comentário da Carol. Isso é verdade, aprendemos muito. Podemos fazer dessas pessoas os nossos mestres, com certeza. O importante é você sempre tomar alguma lição com aquilo que você tá passando. Ou seja, se você tem uma pessoa chata aí na sua vida, aprenda como não ser, né? O que essa pessoa chata faz? Ah, essa pessoa chata só sabe falar da vida dela, não sei o que ela... Isso. Você já sabe como você não deve ser, você já sabe que você não deve chegar numa roda e falar só dos seus problemas, né? Eu conheço pessoas que falam que normalmente acham que outras pessoas chatas são aquelas que normalmente você tá falando assim, ah, então, hoje eu, sei lá, brinquei de areia, vamos supor, né? Você não vai falar isso, mas hoje eu brinquei de areia, e aí a pessoa vai falar assim, ai, mas e eu, então, que brinquei de areia, de baldinho, ainda fui na praia, ainda fui não sei o quê, e aí você para e fala... Tipo, meu, calma, tipo, a gente tá conversando de outra coisa. Sabe quando parece que a pessoa vem querendo se achar, querendo aparecer? Ou ao contrário, que também é a moda agora, né? Que é a Olimpíadas de coisa ruim. Que é quando você tá falando uma coisa triste, a pessoa vem e começa a falar uma coisa muito pior que você e você fala, gente, tá conversando de outra coisa. Então, você sabe que isso não é legal? Não faça isso. Não seja essa pessoa que chega no assunto querendo ser o centro das atenções, querendo mostrar que a vida dela é melhor ou que a vida dela é pior. Né? Outros comentários. É verdade, nos torna mais forte muitas vezes, né? Depois, realmente, a gente fica muito mais forte. Se ambientes de trabalho já mudam de empresa para empresa, imagina o impacto na infância. Com certeza, né? A nossa criação, dependendo da nossa criação, nós somos pessoas completamente diferentes por conta disso. Não dá para exigir que as pessoas que estão acostumadas com certos ambientes e chegam no seu vão se comportar exatamente como você está acostumado. Exatamente. Gente, fazendo um resumo de tudo que vocês estão vendo hoje, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta mais, vocês podem ir colocando aí. Como é que você faz? Por que você fica tão estressado com as pessoas chatas, com pessoas falsas? Por que elas te estressam tanto? Elas te tiram tanto do sério? Elas te tiram do sério porque você tem uma necessidade de controlar as outras pessoas, né? Você tem uma necessidade de que as outras pessoas sejam como você quer que elas sejam. Então, a partir do momento que você começa a perceber como você quer controlar as outras pessoas e como você quer que as outras pessoas sejam como você começa a afrouxar mais o seu senso crítico e você começa a enxergar mais a outra pessoa como ela é. Então, como eu tava falando pra vocês, provavelmente na minha adolescência eu esperava que todas as pessoas fossem como eu e eu achava que eu era assim, que eu sabia o que era certo e o que era errado. E hoje, depois de adulta, eu vejo que eu não sabia nada naquela época, né? É muito uma coisa de adolescente isso. E eu queria que as outras pessoas fossem como eu. E as outras pessoas não querem ser como eu. As outras pessoas querem ser muito melhores do que eu, né? Assim espero. Então, não adianta querer controlar as pessoas. Evite algumas pessoas se você puder. Se você não puder evitar, aprenda a olhar para dentro de você e aprenda a ver o que é necessidade sua e o que é a outra pessoa. Né? Aprenda a enxergar a baixa tolerância que você tem com a pessoa ser diferente, né, com as outras personalidades. E de repente, se você não gosta do que aquela pessoa faz, mas você simplesmente consegue deixar pra lá, depois dessa live, não, depois daquela live eu percebi, aquela pessoa fulana de tal é assim, mas eu vou deixar quieto, é o jeito dela e tudo. Mas não é uma pessoa que serve pra ser sua amiga? Não tem problema. A gente não precisa ser amigo de todo mundo. A gente tem que respeitar as outras pessoas. Isso é bem diferente. Então, não quer dizer que você vai chamar aquela pessoa pra ir na sua casa, não quer dizer que você vai bater papo, não quer dizer que você vai confiar, mas quer dizer que você vai respeitar aquela pessoa como um ser humano, mas você não vai trazer ela pra ser seu amigo pessoal. Ok, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram da live de hoje? O que vocês acharam? Vocês acham que ajudaram um pouco? Não ajudaram nada também? Como eu falei, de repente alguns de vocês saem daqui ainda pensando, porque as minhas lives eu deixo sempre isso. Eu deixo um espaço para vocês fecharem a live e pensarem um pouco nas coisas que foram passadas, pensarem um pouco em como vocês podem incorporar isso na vida de vocês. Ou então vocês saem daqui falando que não, realmente não gostaram, porque vocês estão esperando que eu dê a fórmula mágica. Vocês estão esperando que eu vire aqui e fale assim, pega a pessoa e manda aquela pessoa para aquele lugar e faz isso.
E não é sobre isso, né? É você entender por que você faz certas coisas, porque se eu te explicar como é que você lida com essa pessoa X, quando chegar a pessoa Y e a pessoa Z, você vai lidar da mesma forma. Então, enquanto você não mudar isso dentro de você, como eu falei, no seu mindset, pode aparecer 500 Joãozinhos, Marias e enfim, vai ser sempre a mesma história, ok? Gente, a live de hoje é isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo. Eu vi que tem bastante gente nova aqui, eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Que meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga. A live tem todos os domingos. Quem tá me assistindo pelo YouTube, me adiciona no Instagram, é @ana com 2 N's, carolina.igari, ok? Gente, legal, vocês estão me mandando aí que vocês gostaram, fico muito feliz. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar comigo, me manda um inbox, tá bom? Um beijo e bom final de domingo pra vocês.